Olá, queridos. Gostaria de compartilhar com os irmãos sobre algumas coisas que podem tirar a nossa alegria. Josué, capítulo 1, versículo 9, nos diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Algumas vezes passamos por momentos na vida que acabam tirando a nossa alegria, em alguns casos até a vontade de viver. Nós perdemos a esperança, o sorriso já não brilha mais no rosto, as lágrimas rolam pela face, o corpo definha, perdemos a vontade de estar com as pessoas que nos são queridas e assim ficamos prostrados e irritados, sem vermos uma saída ou mesmo uma luz no final do túnel. Como agir em meio a essa situação? O texto lido nos diz o seguinte, nos dá uma diretriz com relação a esse assunto. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É interessante notar que na Bíblia algumas pessoas passaram por isso e em meio às tormentas da vida, elas encontraram uma saída, uma solução para o problema que estavam enfrentando. E nós vamos ver alguns exemplos. O primeiro que quero destacar é sobre Elias, que é um personagem bem conhecido nosso. Em determinado momento da vida dele, ele fugiu para o Monte Horebe. Depois de Acabe haver contado a Jezabel tudo que Elias tinha feito, ela mandou mensagem para ele dizendo: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e assim ele fugiu para poder salvar a sua vida. Chegou ao pé de uma árvore, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. E ele disse assim: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Elias estava redondamente equivocado. Ele, achando que só havia sobrado somente ele, mas o Senhor lhe diz: fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias se sentindo só, desejando a morte, e ele descobre que além da presença do Senhor, diante dele também havia 7.000 que não tinham se dobrado diante de Baal. Você já se sentiu só, desamparado? Não se esqueça da promessa divina: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. São algumas coisas que podem tirar a nossa alegria. No caso de Elias, estava se sentindo desamparado, achando que era o único temente a Deus, o único que havia sobrado. E ele pôde ver e comprovar que isto não era uma verdade. Outro exemplo que nós encontramos na palavra de Deus é de Davi. Certa vez ele estava tão abatido, tão triste com a vida que estava levando e que o havia afastado do Senhor, que ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me, Senhor, com um espírito voluntário. Ele diz ainda: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Quando desagradamos a Deus com a nossa vida, com a nossa maneira de proceder, com as nossas atitudes e com a nossa vã maneira de viver, também acabamos perdendo a alegria de estarmos nesta vida, de estarmos usufruindo de tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Um outro exemplo que nós encontramos na palavra de Deus é o exemplo de Ana, esposa de Eucana. Ela agasalhava no seu coração uma tristeza muito grande. Ela queria ser mãe, mas não podia,
e ainda tinha que aturar as provocações de Penina, a outra esposa de Eucana. O texto bíblico nos diz que sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra, a Penina, a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te soa melhor do que 10 filhos? Vai falar isso para uma mãe ou para aquela que deseja ser mãe? Melhor é ficar calado e colocar a viola no saco e sair de mansinho. Muitas vezes choramos por algo que desejamos, como era o caso de Ana. Ela desejava ter um filho e não vemos uma solução ao nosso alcance. O pior de tudo, quando passamos por dificuldades, por sonhos e anseios que não se concretizam e ainda temos que aturar pessoas que parecem que foram criadas para, como dizem, atazanar a nossa vida, tripudiar da nossa dor e da nossa tristeza. O texto bíblico diz: e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Graças e louvores a Deus. Constatamos o seu agir na vida de Ana, e lá o texto diz: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Esse texto está em 1 Samuel 1:20. Não sei qual a situação que você está vivendo, que você está passando. O que eu sei é que quando estamos entristecidos e até mesmo com o coração partido, momentos que parecemos não sentir o poder e o amor de Deus, devido à dor e às ilusões que este mundo traz, o que podemos fazer é clamar ao Senhor. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Assim, nós veremos o agir de Deus em nós e poderemos louvá-lo de todo o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Quando estou entristecido, o coração